recebe, processa e gera o sinal PWM, que é enviado para o driver de potência e depois para o motor. Com a movimentação do motor, o encoder faz a leitura da trajetória e devolve essa informação para o controlador, fechando assim a malha do nosso sistema. Para a gente conseguir desenvolver esse projeto durante o ano, nós separamos ele em 3 fases: o sistema mecânico, o eletrônico e o lógico. Obrigado. Boa noite. Como o Yuri já falou, meu nome é Rubens. Eu irei falar sobre o sistema mecânico. Bom, no canto esquerdo, possuímos um sistema composto por o perfil em L, o motor, a engrenagem e a cremalheira. Esse suporte ele foi fixado à mesa e parafusado ao motor. Ele nos garante que o sistema mecânico ficará imóvel. Já a cremalheira, a engrenagem, ela possui 34 dentes, com um passo de 3 milímetros. Quando o motor der uma volta, o nosso goleiro irá se deslocar 100 milímetros. Como se trata de uma mesa oficial, o gol possui 220 milímetros, ou seja, com 2,2 voltas no motor, a gente consegue percorrer do canto esquerdo do gol até o canto direito. Como podemos visualizar aqui no centro da imagem, temos o goleiro fixado à cremalheira com parafuso e 2 pinos que servem como segurança e também para a calibração do sistema. E no nosso canto esquerdo, para finalizar, nós fizemos o projeto de uma bucha, confeccionamos ela na faculdade, escolhemos um material em nylon, porque tem um coeficiente de atrito muito baixo. Essa bucha nos ajuda no deslocamento da cremalheira. Importante frisar que nós temos 2 buchas para deixar o sistema linearizado. E aqui temos a montagem final do sistema mecânico. Obrigado. Olá, boa noite. Eu sou o Raul. Vim com o vídeo de apresentar o nosso sistema eletrônico. Sistema esse descrito por esse diagrama de blocos, onde nós temos a interface de alimentação, que é responsável por traduzir os níveis AC para níveis DC aceitáveis ao nosso sistema, sendo esses 5, 12 e 48 volts. Também temos o microcontrolador, que é a inteligência do nosso sistema, onde está gravado um programa, como já foi citado anteriormente, que recebe informação tanto do usuário via comunicação serial, tanto do encoder, que é a informação que vem do motor. Esse microcontrolador assim aciona os drivers de potência e a ponte H, que são responsáveis por direcionar o motor e dar velocidade também. A seguir nós temos um circuito simples. Esse circuito é um circuito do driver da ponte H, tá? É um acionamento de um relé. Na sequência, um circuito um pouco mais elaborado, com 2 estágios de amplificação. Esses 2 estágios acionam um MOSFET, que foi o IRFZ44N, que faz justamente o chaveamento do PWM. Vale a pena frisar que esse componente foi escolhido devido à corrente e à tensão de chaveamento do motor. Por último, o último circuito é o da ponte H mesmo. É um circuito muito empregado, largamente utilizado para chaveamento de motores, para dar direção. Nós fizemos isso com 2 relés de reversão. E para segurança, para evitar a tensão reversa do motor, que ela retorne ao nosso sistema, colocamos 4 diodos e tem um pequeno filtro acoplado também ao motor. Por fim, esse é o resultado final da nossa parte eletrônica. São 2 placas, uma placa totalmente dedicada ao controle e outra dedicada à potência. Essa de controle recebe tanto as informações do usuário, aqui de USB, quanto do motor aqui no encoder. Também tem um microcontrolador e a saída para a placa de potência, que conta com um MOSFET, os 2 relés, entrada de alimentação e saída para o motor. Obrigado. Boa noite. Vou apresentar um pouco do sistema lógico. Basicamente, o sistema funciona da seguinte forma. Primeiro é executada a rotina de calibração automática, onde é definida a posição 0 do sistema. Depois ele entra numa rotina de repetição,
em que o usuário manda uma posição, é comparado com a posição atual que o goleiro está, através do encoder. Depois é realizado um cálculo do delta de deslocamento. Esse valor é consultado em uma tabela e define o sentido de giro do motor e a velocidade. Aqui é a calibração automática. O goleiro pode estar em uma posição aleatória do sistema, que ele irá se mover para o canto esquerdo no final do curso da barra. E a partir de um número N de pulsos do encoder, o goleiro chegará até a posição 0 do sistema e ele estará calibrado. Essa foi a lógica fuzzy implementada no nosso trabalho. Ela possui 4 conjuntos de furos e através dela obtemos o gráfico do CRISP. Através desse gráfico geramos a tabela de nível de PWM de acordo com a posição delta de deslocamento. Bem, esse é o sistema lógico de controle também, é o exemplo da ponte H. Quando enviamos o nível lógico 0 e 0 nos dois relés, é enviado nos dois polos do motor 48 volts e o sistema é freado. Quando enviamos o nível lógico 0 e 1, em um dos polos de 48 volts, no outro GND, o motor vira para a esquerda. No mesmo caso aqui, 1 e 0, a polarização é invertida e o goleiro se movimenta para a direita. Esta foi a interface homem-máquina desenvolvida, foi feita em Python. Na barra de rolagem é selecionada a posição e no botão enviar a posição é enviada para o sistema. E no botão calibrar é feita a calibração do sistema automática. Muito obrigado. Boa noite. O pessoal apresenta para vocês os sistemas mecânicos, eletrônico e a parte de programação. Vou mostrar um pouquinho do resultado que a gente conseguiu. Essa aqui é a resposta do nosso sistema indo de uma ponta até a outra, ou seja, de uma trave a outra. Vocês podem perceber que no tempo de acomodação de 5% ele responde em 524 milissegundos, com um sobressinal de 29,44, um erro aproximado de 3 milímetros. A base do nosso goleiro tem 20, então esse erro é tolerável e ele efetua a defesa dos chutes. E esse é um sistema subamortecido. As conclusões que nós tiramos com o trabalho é que o sistema mecânico influencia diretamente no desempenho do sistema. Também concluímos que o acionamento do motor através dos relés e a frequência do PWM, embora possa gerar ruído, não está afetando o nosso sistema, ele está se comportando perfeitamente, não está apresentando problemas. E o controle de velocidade fuzzy que o Paulo apresentou para vocês, ele está respondendo satisfatoriamente para a mecânica implementada do nosso sistema. O que nós temos de proposta para os trabalhos futuros? Uma integração entre mecânica, eletrônica e computação, com certeza, quem quiser melhorar ou fazer um projeto similar, se tiver alunos dessas áreas, vai ficar um projeto muito bacana. Implementar o chute do goleiro e inserir os demais jogadores, que aí ficaria um sistema semiautomático para você jogar contra o jogador. Agora que eu vou apresentar para vocês uma integração que a gente conseguiu fazer com o grupo de reconhecimento de imagem, que é a integração do grupo deles fazer reconhecimento da bolinha com o nosso servomecanismo. Assim ele efetua a defesa dos pênaltis já na realidade, não só no mundo virtual, como está no monitor acima. Vocês podem perceber que logo que o goleiro virtual se movimenta, o nosso goleiro real acompanha o movimento deles. Para facilitar um pouquinho para vocês, vamos colocar um vídeo com 1/4 do tempo real, assim vocês conseguem visualizar melhor. Percebam que logo após o movimento do goleiro virtual, vocês já podem verificar o goleiro real. Ele chega muito rápido ao destino. Outra coisa interessante que eu gostaria de frisar, o sistema virtual ele também envia a posição das traves, ou seja, são os limites do gol. Assim, se a bola vai fora do gol, conforme vocês vão visualizar agora, o goleiro não efetua o movimento. O goleiro não efetua o movimento quando você chuta fora do gol. E ele volta para a posição central aguardando um novo chute, assim diminuindo o espaço que ele tem que percorrer e melhorando o tempo de resposta para efetuar a defesa. Só finalizando o vídeo para vocês, agradeço a presença de todos, espero que vocês